viu ou não teve oportunidade de estar vendo a nutrição funcional. É simplesmente a incapacidade do organismo de digerir aquele alimento até o final. E o nosso organismo não é preparado para receber alimento, ele não sabe o que é alimento, ele só sabe o que é nutriente. Então, na hora que eu não digiro um alimento até o final e tenho um alimento mal digerido, ele passa para dentro do organismo, é entendido como um agressor, o organismo começa a aumentar a produção de citocinas pró-inflamatórias, de vitaminas, anticorpos e todas essas substâncias produzidas para poder combater o agressor, combatem também o nosso organismo se isso for frequente, se for um processo contínuo. E aí o que vai acontecendo? A gente vai começando a ter sintomas que podem, na maior parte das vezes, que tem a ver com processos inflamatórios, né? Porque muitas substâncias pró-inflamatórias são geradas nesse processo. Então eu já costumo brincar com os pacientes, eu falo, se esse alimento mal digerido tiver que ser combatido aqui, eu vou gerar uma rinite. Se for aqui, uma sinusite, uma otite, uma amidalite, uma gastrite, uma esofagite, uma celulite, uma tiroidite, enfim, ite é sufixo de inflamação crônica. Mas também pode dar inchaço, também pode dar enxaqueca, também pode aumentar a resistência à insulina, também pode aumentar uma reabsorção óssea. Substâncias pró-inflamatórias aumentam a reabsorção de cálcio do osso, né? Enfim, a gente vai ter uma série de fatores que vão contribuindo para gerar doenças crônicas não transmissíveis. Então, na verdade, não é que agora a gente tem alergia ao leite. Na verdade, nenhum ser humano digere beta-lactoglobulina, uma proteína que tem em leite de vaca, não tem em leite de mãe. A caseína que você tem 80% no leite de vaca e 20% no leite de mãe, inclusive com ações diferenciadas. Então, o que acontece? Aí o pessoal fala pra mim, mas doutor, então todo mundo tem alergia a leite de vaca? Eu falo, só quem não fizer mu. Se a pessoa fizer mu, né, e aí tudo bem, aí ela vai digerir direitinho, entendeu? Mas se não for um bezerrinho, né, daí vai ter uma aluna que brincou comigo e falou, então a pessoa vai ter que fazer muzinho, né, porque mesmo a vaca não toma leite. Certo? Então o bezerro só toma leite enquanto está mamando. Então é óbvio que para nenhum ser humano vai ser um alimento. Só que nós temos defesas. E o que está acontecendo? Nós perdemos essas defesas. Então quando as pessoas falam assim, alergia a leite, gente, o que acontece é o seguinte, nada precisa ser radicalizado. Ah, então nunca mais pode consumir derivado de leite, nunca mais pode consumir glúten. Vamos tirar o leite e vamos resolver a vida de todo mundo. Não vai, não é essa a ideia. O que nós temos que fazer? Preparar o organismo para quando ele receber alguma coisa que para ele não é interessante, ele tenha condições de se defender. É trabalhar o equilíbrio orgânico e não a radicalização. E a primeira vez que eu comecei a fazer os estudos com um grupo, que eu fiquei muito contente de rever vários dos médicos que eu comecei a fazer grupo com eles, né, estão aqui. E assim, o que aconteceu? No tratamento, meu filho tinha rinite, bronquite, hiperatividade, tudo que tem de direito, certo? E eu tratando alimentação carrasca, mãe carrasca, nutricionista, é fogo ser filho de nutricionista, né? E fui tratando tudo direitinho e nada do menino sarar, e só remédio, e piorando, né? Uma série de coisas. E o doutor Silvio vinha falando pra mim, né, doutor Silvio? Tira o leite, Denise, tira o leite. Eu falo, e o cálcio? Como é que vai ficar? O meu filho está em crescimento, né? Como é que vai ficar o cálcio? Aí uma hora ele realmente rodou a baiana comigo, literalmente, né, doutor Silvio? Tira o leite por pelo menos um mês. Depois você me fala o que aconteceu. E aí, claro, a pergunta fatídica. E o cálcio? Ele falou pra mim, ele não está aproveitando. Você está dando um alimento que está causando uma série de doenças nele, em função de um nutriente, que fica aquela ideia do cálcio, é só o cálcio do leite, e o menino com 1000 doenças, certo? E o processo alérgico, o próprio processo alérgico não deixava ele aproveitar o cálcio, certo? Ótimo, vamos experimentar. Tirei por um mês, ele sarou em um mês, o que
9 anos dele. Ele não tinha salário, ele saiu em um mês. A coisa estava evidente, é aquilo que a gente fala o tempo todo para as nossas alunas, né? E que a gente está passando para vocês. A clínica é soberana, a coisa foi evidente, né? Falei, bom, e agora? Agora eu quero entender isso. Por que o bendito do cálcio não estava sendo absorvido? Por que estava causando tanta doença? Né? E, embora tenha tido uma série de explicações, a gente, enquanto nutricionista, e eu sempre fui muito cri-cri, o que eu quero saber? Por quê? Aonde? Como é que isso funciona? E comecei a pesquisar. E vai, e pesquisa, certo? Aí o que a gente começa a perceber? Você ia para os lados tradicionais, você só via falar que o quê? Que o cálcio era maravilhoso, fantástico e indiscutível, ninguém tem dúvida nenhuma, e a gente vai trabalhar isso aqui agora. Porém, sempre terminava com aquela frase, então precisa consumir leite. Né? Falei, bom, então vamos começar a pesquisar. O que eu comecei a encontrar? Algumas evidências. Mas evidências que muito difícil de você encontrar a parte fisiológica da coisa. Então o que a gente foi encontrando, né? Alguns fatores lá. Bom, em todos os mamíferos, os nutrientes, em especial as proteínas do leite produzido, são para estimular nessa espécie o melhor crescimento e desenvolvimento orgânico e funcional. E aí você ouviu o pessoal falar, não existe lógica na natureza um animal ser dependente do leite de outro animal. Certo? E aí a hora que você fala, se você não tiver leite, você tem osteoporose, então você é dependente do leite de um outro animal. Qual é a lógica na natureza? Os países com menores, isso são dados epidemiológicos, os países com menores índices de osteoporose não consomem derivados de leite habitualmente, como por exemplo o Japão. Os países com maiores índices de osteoporose são os que possuem maior consumo habitual de derivados de leite. Os países com osteoporose, os pacientes com osteoporose normalmente são consumidores habituais de derivados de leite. Pega um paciente com idade e pergunta se que tem osteoporose. Consumiu leite a vida inteira? Claro. Só que além dele ter osteoporose, o que ele vai ter mais? Ele também vai apresentar algum tipo de microcalcificação no organismo, de disfunção do próprio cálcio. Tá? Como consequência da má utilização do cálcio. E a observação clínica, e aqui é o que a gente fala, pessoal, sempre, a observação clínica na melhora e mesmo desaparecimento de sintomas provocados por sensibilidades a derivado de leite são evidentes na sua restrição. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui teve a experiência de tirar o leite ou de tirar do seu paciente por um período e ainda trabalhando todos os equilíbrios, que a gente sabe que o leite sozinho não vai fazer nada, teve algum resultado positivo? Por favor, levante a mão. Tá. Muito obrigada, meninas. Tá bom? Então, o que acontece? A gente tem a observação clínica, tá? Ela é soberana. Mas vamos entender por quê? Tá? Então, como que a gente vai entender? Porque a hora que a gente vai para estudos científicos, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma série de estudos que mostram que o cálcio é fundamental para qualquer coisa que a gente pense no funcionamento orgânico, depende do cálcio. E aí você termina com aquela conclusão. Então, o leite é importante. Certo? Aí você vai encontrar uma série de estudos que mostram o quê? Que se deu derivado de leite e a pessoa melhorou. Aí você vai encontrar aquele monte de estudo que fala que ele causa alergia e uma série de processos. Então vamos fazer o seguinte, enquanto nutricionistas, vamos entender a fisiologia, como é que a coisa funciona, a bioquímica da história, tá? A ação e interação dos nutrientes, as sinergias, né? Os antagonismos. E aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer uma nutrição celular adequada, tá? Então todo esse processo, quais são funções do cálcio, metabolismo,